Olá, seja bem-vindo a mais um De Butuca na Cultura. Vamos conhecer hoje alguns sebos literários e entender a sua importância para a conservação dos livros físicos, o fomento à cultura e também o sebo como um empreendimento familiar que atravessa gerações. Mas, afinal, o que são sebos literários? Meu nome é Leandro Parra, sou proprietário do Sebo Vagão Literário. A gente trabalha no ramo de livros usados há exatamente 25 anos, né? Atualmente nós temos a loja aqui de Taubaté, que foi adquirida recentemente, né? E Caçapava e São José dos Campos, que agora vai ser transferida aqui para Taubaté também. Meu nome é Ana Paula e aqui é o Sebo Vagão Literário de Caçapava e estamos há 8 anos aqui na cidade. Meu nome é Raina Butinhol, eu tenho 24 anos e sou responsável pelo Belo Sebo desde quando eu tinha 18 anos. O sebo é um lugar onde as pessoas têm a opção, né, de trocar o livro, que ela já leu por outros, onde ela pode fazer doação também, ao invés, né, de repente jogar o livro fora, né, para reciclagem ele traz para o sebo. A gente compra também livros, né, livros usados, e é uma opção para a pessoa ler mais pagando menos. Conservar, perpetuar, permanecer. É isso que querem os donos de sebos que arquivam e registram cada livro de seu acervo. Na verdade, começou de família, a minha mãe sempre foi apaixonada por livros e isso passou de geração para geração, chegando em mim. E eu sempre gostei de livros desde pequenininha. Quando surgiu uma necessidade na minha vida, aos 18 anos, de empreender, e foi aí que eu decidi montar o Belo Sebo. No começo era só uma necessidade e acabou virando algo mais sério. A ideia veio exatamente há uns 25 anos atrás, né? A minha esposa trabalhava no sebo junto com a irmã dela e eu vendia livro novo dentro de uma faculdade, isso no Litoral Norte. E lá no Litoral Norte, exatamente na cidade, não tinha sebo. E aquilo despertou, né, uma atenção, um interesse em montar uma loja lá na cidade para poder atender a população. E aí a gente acabou abrindo um sebo, o primeiro sebo, né, há 25 anos atrás, na cidade de Caraguatatuba. Hoje esse sebo ele pertence a uma outra pessoa, né, a gente vendeu para uma funcionária. E então surgiu daí a ideia de abrir o sebo, né? Desde a época que eu estudava, eu sempre ia com a minha mãe em sebos para comprar livro para ler na escola, né? E comprando livros assim, a gente recebeu a minha irmã em casa num dia que ela mora em outra cidade. Ela viu os livros usados, ela ficou curiosa de saber onde que era. E ela resolveu conhecer o que era um sebo, que ela também não conhecia. E montou o sebo numa outra cidade. E eu trabalhei muitos anos com ela, aprendi, trabalhei com meu irmão também. E de lá, casei, fui para Caraguá. E em Caraguá, meu esposo vendia livro novo jurídico, né? Aí, para mim morar para lá, ele falou, a gente podia montar um sebo aqui que na cidade não tem. Aí foi onde que a gente montou a nossa primeira loja, na cidade de Caraguatatuba. Dentre tantas páginas, a música, a cinema e coisas mais. Não só de livros, são preenchidas as estantes, paredes e prateleiras do espaço que chamam de sebo. O sebo, como ele é assim um ambiente assim de livros usados, compra e vende e troca de livros usados, automaticamente acaba aparecendo também disco de vinil, gibis, quadrinhos, HQ. Às vezes você vai numa casa comprar uns livros, uma biblioteca, e você acaba vendo algum quadro antigo, um objeto antigo e acaba negociando aquilo também, né? E acaba vindo junto e esses objetos acabam se tornando objetos de decoração para as lojas e depois acaba se tornando também comercializado, né, dentro do estabelecimento. Nosso forte é livros usados. Chega alguma coisa mais recente, mas é só livro usado, a gente trabalha com alguma coisa de objeto também. Câmera fotográfica, às vezes máquina de escrever, a gente trabalha com disco, CD, DVD também, VHS, fita cassete. Dentro do próprio estabelecimento, a cultura familiar se mostra forte e traz consigo uma influência que atravessa gerações. Então, né, hoje, graças a Deus, o nosso filho mais velho tem 17 anos. Quando ele tinha 14 anos, ele pediu para mim um computador. Aí eu falei para ele assim, você quer um computador? E na época eu até poderia ter comprado para ele a prestação. Aí eu falei para ele, eu juntei um monte de livro, né, coloquei numa mesinha e falei para ele, seu computador está lá atrás. Quando ele chegou lá, ele não viu o computador, ele viu um monte de livro e falou, mas cadê? Eu falei, tá os livros aí. Você já tem um login, você vai começar a cadastrar, vender os livrinhos na internet, quando você juntar o dinheiro você compra.
E ali ele foi fazendo e foi pegando gosto, porque ele começou a cadastrar livro. Nas primeiras semanas começou a vender um livrinho aqui, um livrinho ali, aí o dinheirinho ia para a conta dele, aí ele começou a juntar, e depois de 6 meses ele foi lá e comprou um computador. Então ele falou, rapaz, realmente eu quero ter um sebo, né? Porque é legal, é prazeroso. E hoje, com 17 anos, é o que toma conta da loja de São José dos Campos, que vai vir, o mês que vem, vai vir aqui para Taubaté. O Sebo Vagão Literário, ele é totalmente familiar, né? Ele começou com a minha irmã, meu irmão também trabalhou com ela, aprendeu, também montou. Hoje meus 2 irmãos também têm loja. Eu montei a minha. E agora a gente tem o meu esposo e agora também o meu filho mais velho, né? Que ele cresceu, ele nasceu dentro de um sebo. Que até acho que meu esposo comentou que ele queria muito comprar um computador e a gente falou, não, a gente vai te dar um computador. Aí a gente colocou uma mesinha, colocou os livros para ele e a gente ensinou ele a cadastrar. Hoje ele é um jovem empreendedor de sebo, né? Então tá na família mesmo. Ao terminar uma leitura, somos convidados a iniciar uma nova jornada. Na verdade, nós incentivamos muito a doação de livros aqui também. Inclusive, temos um projeto, Não Jogue Livros Fora, que todo livro material didático, técnico, nós deixamos expostos na loja física para professores virem pegar, alunos que estão estudando por conta própria. Então, vem muita gente aqui procurar livros para doação. E nós fazemos a doação desse tipo de material. É importante que não nos esqueçamos da importância dos livros para a cultura, para a educação e para o que essencialmente nos faz humanos. O livro do Sebo, ele conta 2 histórias. Ele conta a história dele e ele conta a história da pessoa que viveu com ele. Então, eu garanto para você que existe muita importância dos sebos, tanto na questão de sustentabilidade, como dar uma segunda chance aos livros usados. Então, sim, o fomento da literatura é muito importante nesse quesito. Olha, eu acho que cada cidade tinha que ter um sebo, porque a gente, na verdade, apesar de ter bastante livros recentes, com capas mais novas, a gente também tem aquele livro raro de 1800, de 1910, aquelas páginas amareladas que nem sempre você acha num site de compra de livraria nova, né? Então, assim, a população, ela está muito no digital ultimamente. Mas eu acredito que com os sebos, e cada cidade se tivesse o seu sebo, ela atraía mais público de leitor. Então, é essencial um sebo numa cidade, é essencial. Eu não vou dizer todas as cidades, mas as principais cidades, isso a nível Brasil e talvez até no mundo, tem um sebo. E as que não têm, precisa ter. Porque isso daqui é onde faz a circulação da cultura dos livros. Porque, veja bem, a pessoa tem os livros em casa, ela vai comprar um livro novo, às vezes 8, 10 vezes mais caro, e no sebo ela tem essa opção de trazer os seus livros e ler muito mais, né? Ela faz a reciclagem da cultura, porque tem pessoas que às vezes não sabem que o sebo faz esse papel. Ela acaba pegando os livros e põe para fora, joga numa caçamba, leva num reciclado, e muitas das vezes esses livros se perdem, né? E tem livros que são raros, esgotados, não é mais publicado. Então o sebo é fundamental numa cidade, por exemplo, Caraguatatuba. Quando a gente abriu lá não tinha sebo. E hoje é o único sebo que tem lá em Caraguá, né? E na cidade que tem um sebo, ele proporciona isso para a pessoa. Você lê o livro, independente do tempo que você ficar com o livro, você leva ele de volta para o sebo e você consegue trocar ou de repente até vender esse livro. Caminhar rumo ao progresso é um processo natural da nossa existência, mas preservar nossas origens é essencial para que não nos esqueçamos do que nos trouxe até aqui.